Por que às vezes a gente vê a descrição de um monitor como um monitor LED e outras vezes como um monitor LCD? Além disso, tem aqueles tipos de painel, TN, IPS, VA. Afinal, tem diferença? Opa, se tem! Quer saber o que falta para escolher o painel ideal para o seu monitor? Então se liga que eu vou falar nisso agora! No outro vídeo a gente já falou sobre as 3 características principais que você tem que observar na hora de escolher um monitor. Se você não assistiu ainda, dá uma olhada aqui no card ou no link da descrição. Agora, tão importante quanto isso é escolher o tipo de painel certo para suas necessidades. Mas vamos começar pelo básico. Todo monitor LCD ele é formado por várias camadas e uma delas é a camada de cristal líquido, daí que vem o nome. O papel dessa camada nada mais é do que bloquear ou liberar a passagem de luz. Essa luz então, ela é refletida num filtro que tem uma combinação de cores vermelho, verde e azul, formando assim um pixel. E por fim, um mosaico de pixels vai formar a imagem que você vê aí na sua tela. Agora o detalhe é que o LCD em si, ele não emite luz. Pega por exemplo aí a sua calculadora ou o seu Game Boy. São 2 exemplos de telas LCD que você só consegue enxergar com a ajuda de uma luz ambiente externa. Então por que eu consigo enxergar o meu monitor aqui num quarto escuro, por exemplo? É aí que entra o LED. Nada mais é do que uma lâmpada que fica no fundo do seu monitor iluminando os pixels. No lugar do LED, poderia ser um outro tipo de lâmpada, como uma fluorescente, por exemplo, que era usada nos monitores mais antigos. Então não é questão de você escolher um monitor LCD ou um monitor LED. Eles são componentes separados, mas que fazem parte do mesmo monitor. Uma descrição mais clara seria como essa daqui: um painel LCD com LED como fonte de iluminação traseira. O foco desse vídeo aqui está no LCD e não no LED. Mas é importante sim, tá, entender que são coisas separadas e que ambas influenciam na qualidade da imagem. Parece besteira, mas até como essa luz branca ela é formada e como os LEDs estão distribuídos no painel traseiro do monitor faz bastante diferença. Tá tranquilo até aqui? Agora ficou fácil, vamos ao que interessa. TN, IPS e VA. Essas são 3 tecnologias de LCD que lidam com as moléculas de cristais líquidos de forma diferente, e isso acaba refletindo na imagem. A TN ela foi a primeira que surgiu e leva o nome do efeito gerado na luz quando ela passa pelos cristais. A vantagem de um painel TN é que ele tem um baixo custo de produção, que pode se traduzir num preço menor para o consumidor final. Ele tem um baixo consumo de energia e uma rápida taxa de resposta, que é o tempo que o pixel leva para transicionar de uma cor para outra. Uma rápida taxa de resposta combinado com uma alta taxa de atualização é o sonho de qualquer gamer, principalmente os mais competitivos. Essa combinação ela elimina alguns efeitos indesejados ali em objetos que se movem bem rápido na tela. Agora, uma desvantagem desse tipo de painel é que ele não tem um bom ângulo de visão e distorce facilmente as cores. Dá uma olhada nesse exemplo. A mesma paleta de cores está dos 2 lados do monitor, só está de forma invertida, mas repara que a tonalidade do marrom é totalmente diferente de um canto para outro da tela. Agora falando sobre o IPS. Ele foi desenvolvido justamente com as fraquezas do TN em mente. Não é à toa que se a gente comparar os dois, eles parecem um espelho do outro. O painel IPS ele apresenta o melhor ângulo de visão e fidelidade na reprodução de cores. Por isso, ele é o mais indicado para quem trabalha com imagem, fotografia ou para quem está pensando em fazer setups com vários monitores. Mas esse tipo de painel ele tem geralmente um tempo de resposta mais lento e um processo de fabricação mais custoso que o TN. Outro problema que pode acontecer em painéis IPS é o que é chamado de backlight bleed ou IPS glow, que a gente percebe como uma luz branca vazando ali pelos cantos do monitor. Já o painel VA, por conta do seu tipo de alinhamento das moléculas de cristais líquidos, ele consegue bloquear melhor a passagem de luz se comparados aos painéis TN e IPS. Isso resulta num melhor contraste entre os 3 tipos de painel. Esse daqui é ideal para quem consome conteúdo como filme, por exemplo,
As cenas escuras elas ficam ainda mais escuras e a separação entre objetos, paisagem e personagem fica mais destacada. Mas é justamente essa característica que melhora o contraste, ela acaba deixando o painel com uma taxa de resposta mais lenta. Então é mais comum ter, por exemplo, aquele problema de ghosting em imagens que se mexem bem rapidamente na tela. Eu vou deixar umas observações bem importantes aqui. Esses pontos fortes e fracos que eu mencionei de cada tipo de painel, ele é mais perceptível naqueles monitores mais simples de entrada. Por quê? Os monitores mais high-end, eles têm tecnologias complementares justamente para mitigar esses pontos fracos. Pega, por exemplo, essa linha nova de monitores gamer da Samsung. Eles não têm praticamente nenhum dos pontos fracos que eu mencionei sobre o painel VA. Eles usam a versão tunada de painel deles, que eles chamam de SVA ou Super Vertical Alignment, e também uma tecnologia de iluminação diferenciada, que eles chamam de QLED. Com 1 milissegundo de tempo de resposta, 240 Hz de taxa de atualização, se você tiver uma placa de vídeo parruda para acompanhar isso, nunca que você vai ter problema de ghosting. Então é isso. TN, IPS e VA são tecnologias de gama guarda-chuva, mas cada fabricante desenvolve suas melhorias e dá alguns nomes derivados ali, como por exemplo, estes aqui são alguns nomes diferentes que se encaixariam sob o guarda-chuva de painel IPS, e esses aqui se encaixariam sobre o guarda-chuva do painel VA. E só de curiosidade, esses aqui se encaixariam sobre o guarda-chuva LED Backlight. Existe uma exceção de tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, que são os diodos orgânicos emissores de luz, ou OLED. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher o monitor dos seus sonhos. Se você curtiu, não esquece de apoiar o canal. Deixa seu like, se inscreve no canal para mais Tectoide. Todo episódio com a missão de transformar curiosos em entusiastas.